Os 7 tipos de pessoas que não podem ser salvas. Segundo a Bíblia. Ao longo das Escrituras, a mensagem de salvação é amplamente oferecida a todos. No entanto, há perfis de pessoas descritos na Bíblia, cujas escolhas ou atitudes os distanciam de Deus. Este artigo explora os 7 tipos de pessoas que não podem ser salvas, com base em princípios bíblicos. Prepare-se para uma jornada repleta de reflexões espirituais e aprendizado. 1. Os que negam a existência de Deus. O perigo do ateísmo deliberado. A negação consciente de Deus é um dos atos mais desafiadores à salvação. Salmos 14:1 declara: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Essa afirmação é mais do que uma falta de crença. Reflete uma rebeldia ativa contra a verdade divina. Aqueles que negam Deus escolhem ignorar evidências de sua existência na criação, como descrito em Romanos 1:20, pois os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido claramente vistos desde a criação do mundo. Essa cegueira espiritual frequentemente leva à idolatria do materialismo, da ciência sem moral e até de si mesmos. Como descrito em Romanos 1:25, negar Deus não é apenas um ato de descrença, mas uma rejeição deliberada à sua revelação e amor. A Bíblia é clara. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. É importante, porém, diferenciar o ateísmo sincero por falta de conhecimento do ateísmo militante. Enquanto o primeiro pode ser alcançado pela graça divina mediante a pregação da palavra, o segundo frequentemente endurece o coração de tal forma que rejeita até mesmo os maiores milagres. O exemplo dos fariseus que recusaram Jesus, apesar de sua obra divina, é um paralelo. Negar Deus, portanto, é trilhar um caminho onde a salvação torna-se cada vez mais distante. 2. Falsos profetas. Perigos dos lobos em pele de ovelha. Jesus não poupou palavras ao advertir sobre falsos profetas. Em Mateus 7:15-23, dizendo, pelos seus frutos os conhecereis. Esses indivíduos representam uma ameaça direta à verdade divina, pois distorcem as Escrituras para enganar os inocentes. Desde os tempos do Antigo Testamento, profetas como Jeremias confrontaram esses manipuladores espirituais que falavam da sua própria imaginação, não da boca do Senhor. Jeremias 23:16. Os falsos profetas geralmente utilizam uma aparência de piedade para mascarar suas reais intenções, como a busca de poder, riqueza ou influência. Paulo descreve sua astúcia em 2 Coríntios 11:14-15. Satanás se transforma em anjo de luz. Assim, é crucial que os cristãos testem os espíritos. 1 João 4:1 e busquem discernimento, comparando os ensinamentos com a palavra de Deus. Além disso, os falsos profetas não apenas se condenam, mas também levam outros ao erro. Como líderes espirituais, eles têm grande responsabilidade perante Deus. Jesus advertiu em Lucas 17:2: melhor seria que uma pedra de moinho fosse pendurada em seu pescoço e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Reconhecer e afastar-se desses líderes é vital para preservar a pureza da fé e a comunhão com Deus. 3. Os gananciosos, escravizados pelo materialismo. O amor ao dinheiro é descrito como a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6:10. Na Bíblia, os gananciosos são frequentemente alertados sobre sua relação doentia com bens materiais. Em Lucas 12:15, Jesus ensina: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A ganância cega as pessoas para as necessidades do próximo, substituindo a adoração a Deus pela idolatria ao dinheiro e ao poder. O exemplo do jovem rico em Marcos 10:17-22 ilustra como o apego às riquezas pode impedir alguém de seguir a Cristo. Quando Jesus pediu que ele vendesse tudo o que tinha e desse aos pobres, ele se afastou triste, incapaz de desapegar-se de suas posses. Esse exemplo revela que o problema não está nas riquezas em si, mas no coração dominado por elas. Na busca desenfreada por bens materiais, a ganância também leva à exploração e à injustiça. Tiago 5:1-6 condena os ricos que oprimem os trabalhadores e acumulam riqueza sem considerar o juízo divino.
O chamado bíblico é claro. É impossível servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Mateus 6:24. O caminho da salvação exige generosidade, humildade e uma prioridade firme nos tesouros celestiais. Mateus 6:19-21. Vanity são escatima roupacica. 4. Orgulho e arrogância. A queda do altivo. O orgulho foi o pecado que levou Satanás à queda. Isaías 14:12-15. E continua sendo uma barreira devastadora entre o homem e Deus. Provérbios 16:18. Afirma: o orgulho precede a ruína, e o espírito altivo, a queda. Pessoas arrogantes rejeitam a necessidade de Deus, acreditando que podem conduzir suas vidas sem Ele. Esse tipo de independência autossuficiente é, na verdade, rebelião contra o Criador. No Novo Testamento, o exemplo dos fariseus destaca a arrogância espiritual. Eles se vangloriavam de sua obediência à lei, mas Jesus os denunciou como hipócritas, que negligenciavam a justiça e o amor de Deus. Lucas 11:42. O orgulho não apenas aliena as pessoas de Deus, mas também das outras pessoas, criando divisões e conflitos. Jesus chamou a humildade, exemplificando-a em sua vida e ministério. Em Mateus 11:29, ele disse: Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O orgulho, por outro lado, impede o arrependimento, pois o altivo não reconhece suas falhas nem a necessidade de perdão. Somente através da humildade, reconhecendo nossa dependência total de Deus, é possível trilhar o caminho da salvação. 5. Violência e maldade sem remorso. O endurecimento do coração. A prática da violência e da maldade sistemática é um dos atos mais condenados nas Escrituras. Gênesis 6:11-13. Nos dá um exemplo claro disso. A terra estava cheia de violência antes do dilúvio, e Deus, ao ver a corrupção generalizada, decidiu purificá-la. A violência não é apenas um ataque ao próximo, mas uma afronta direta a Deus, pois somos feitos à sua imagem e semelhança. Gênesis 1:27. O profeta Isaías denuncia o comportamento de quem pratica a maldade sem remorso, dizendo: As suas mãos estão contaminadas com sangue, e os seus dedos com iniquidade. Isaías 59:3. Tais pessoas não apenas causam sofrimento, mas também se deleitam nele, revelando um coração endurecido e distante de qualquer compaixão ou empatia. Em Provérbios 6:16-19, Deus lista 7 coisas que ele abomina, incluindo mãos que derramam sangue inocente. A ausência de remorso e a prática contínua do mal afastam essas pessoas da possibilidade de arrependimento, pois seus corações tornam-se insensíveis à voz do Espírito Santo. Jesus advertiu em Mateus 26:52. Todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. A redenção ainda é possível, mas exige um genuíno arrependimento. Algo que só pode ocorrer quando o indivíduo decide abandonar o caminho da escuridão e se render completamente à luz divina. 6. Hipocrisia. O veneno da falsa religiosidade. A hipocrisia espiritual é amplamente condenada por Jesus, especialmente no Sermão do Monte e em suas interações com os fariseus. Em Mateus 23:27, ele os chamou de sepulcros caiados, que por fora aparentam beleza, mas por dentro estão cheios de podridão. A hipocrisia é perigosa, porque engana tanto os outros quanto o próprio hipócrita, levando-o a acreditar que suas aparências externas são suficientes para agradar a Deus. O problema central da hipocrisia é que ela substitui um relacionamento genuíno com Deus por rituais vazios e máscaras de piedade. Em Isaías 29:13, o Senhor diz: Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa duplicidade de vida impede o arrependimento verdadeiro, pois o hipócrita vive para manter as aparências, em vez de buscar transformação interior. Além disso, a hipocrisia não apenas destrói o indivíduo, mas também prejudica os outros. Ela cria barreiras para aqueles que buscam a verdade, levando-os a desacreditar na fé por causa do mau exemplo. Jesus advertiu em Mateus 18:6 contra escandalizar os pequeninos na fé, mostrando a gravidade dessa atitude. A salvação exige sinceridade, humildade e uma busca genuína pelo relacionamento com Deus, algo que a hipocrisia constantemente bloqueia. 7.
Corações fechados ao perdão. O obstáculo da amargura. O perdão é central na mensagem de Cristo. Em Mateus 6, 14 e 15, Jesus ensina: se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem, também o Pai não lhes perdoará. A recusa em perdoar revela um coração endurecido, preso à amargura e ao orgulho. Pessoas que carregam rancor se afastam do amor de Deus, pois Ele nos chama a amar, inclusive nossos inimigos. Mateus 5,44. A parábola do servo impiedoso, em Mateus 18, 23, 35, é um exemplo vívido dessa verdade. Apesar de ter sido perdoado de uma dívida impagável, o servo recusou perdoar uma pequena dívida de seu companheiro. Sua punição reflete a seriedade com que Deus trata a falta de misericórdia. Assim, negar o perdão a outros também impede que experimentemos plenamente o perdão divino. O perdão não significa ignorar a justiça ou esquecer o que foi feito, mas sim liberar o ofensor para que Deus lide com ele. Romanos 12, 19 nos lembra: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O perdão nos liberta de um ciclo de dor e ressentimento, permitindo-nos experimentar a paz que vem de Deus. Sem ele, permanecemos presos ao passado, incapazes de avançar espiritualmente e de viver plenamente no amor de Cristo. 8. Desespero e incredulidade. A falta de esperança em Deus. O desespero é um estado perigoso que pode afastar uma pessoa de Deus. Embora todos enfrentemos momentos de dúvida e tristeza, aqueles que vivem em um estado contínuo de incredulidade e desespero rejeitam a esperança oferecida por Cristo. Hebreus 11:6 afirma: sem fé é impossível agradar a Deus. A ausência de fé é como um abismo que nos separa da luz divina. O desespero pode ser resultado de diversas circunstâncias, como sofrimento, perdas ou perseguição. No entanto, a Bíblia oferece inúmeras promessas de consolo para aqueles que confiam no Senhor. Em Mateus 11:28, Jesus convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Recusar esse convite é permanecer preso em um ciclo de solidão espiritual. A incredulidade não é apenas uma ausência de fé, mas uma recusa ativa em confiar em Deus. Na história do povo de Israel, a incredulidade os impediu de entrar na terra prometida. Hebreus 3:19. O mesmo ocorre espiritualmente hoje. Sem fé, não podemos alcançar a promessa da salvação. Para superar o desespero, é necessário entregar as preocupações a Deus, confiando que Ele tem um plano maior, como nos ensina Romanos 8:28. 9. Resistência à graça salvadora. A rejeição deliberada. A graça de Deus é um presente oferecido a todos, mas nem todos a aceitam. João 3:19 afirma: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aqueles que rejeitam a graça de Deus fazem isso deliberadamente, preferindo permanecer no pecado. Essa resistência é muitas vezes alimentada pelo orgulho, pela ignorância ou pela rebeldia. Um exemplo claro dessa rejeição é a de Faraó no livro de Êxodo, cujo coração se endureceu repetidamente, mesmo diante das manifestações do poder de Deus. Êxodo 9:12. O endurecimento do coração é um sinal de que a pessoa se afasta cada vez mais da possibilidade de redenção. Apesar disso, Deus continua oferecendo oportunidades para o arrependimento. Em 2 Pedro 3:9, lemos: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. No entanto, a rejeição contínua da graça leva a um ponto de não retorno, onde o coração se torna insensível à voz de Deus. Esses perfis não são sentenças definitivas, mas advertências, para que examinemos nossos corações e corrigimos nossos caminhos. Deus oferece salvação a todos, mas cabe a cada um aceitá-la com fé, humildade e arrependimento. Hoje é o dia para buscar a Deus, enquanto ele pode ser encontrado. Isaías 55:6.